Sua mente acabou de te dizer alguma coisa agora mesmo. Talvez ela tenha dito que você não é bom o suficiente, que aquela pessoa te odeia, que essa situação ela vai terminar em desastre. Ou talvez ela tenha dito que você é incrível e que todo mundo deveria te agradecer mais. E provavelmente você acreditou. Sem nem questionar, sem piscar, sem hesitar. E bem-vindo ao maior golpe que a sua cabeça aplica em você todos os dias. Fica com o vídeo. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que parece simples, mas que muda completamente a forma como você vive. E não, você não é seus pensamentos. E entender isso de verdade, não como uma frase de Instagram, mas na prática, de verdade, na prática real, pode ser a coisa mais libertadora que você vai ouvir esse ano. A fábrica de narrativas. Sua mente não para nunca. Nunca mesmo. São cerca de 60 mil pensamentos por dia. Segundo pesquisadores da área da neurociência, são 60 mil. E a maioria deles você nem escolheu ter. Ele simplesmente aparece, como um spam mental, intrusivos, repetitivos e muitas vezes completamente absurdos. Você provavelmente já ficou acordado de madrugada remoendo uma situação de 3 anos atrás. Você já ensaiou mentalmente uma briga com alguém que provavelmente nem lembrava mais de você. Ou, sei lá, já construiu um cenário catastrófico inteiro na sua cabeça a partir de uma mensagem que demorou 10 minutos para ser respondida. Pois é, a mente ela não precisa de convite para trabalhar contra você. Ela faz isso de graça, de madrugada, nos finais de semana, em feriado. E o problema não é ter pensamentos, o problema é confundir o pensamento com a verdade. E quando você pensa, sou um fracasso, sua mente não está te dando um diagnóstico clínico. Ela está gerando um ruído, como uma impressora que não para de imprimir o mesmo quando ninguém pediu nada. E o papel vai acumulando no chão e você fica lá olhando para aquela pilha de folha, achando que aquilo tudo é real. Mas não, não é. Mas é aí que vem a questão central. Se você não escolheu esse pensamento, se ele simplesmente apareceu do nada, quem é você nessa história? Você é quem observa? Não quem pensa. O espectador que esqueceu que está na plateia. Presta atenção nessa diferença porque ela é tudo. Eu estou ansioso. E existe ansiedade em mim agora. Essas duas frases parecem iguais, mas elas não são. A primeira diz que você é a ansiedade. E a segunda diz que você é quem está percebendo a ansiedade. Parece detalhe semântico, talvez, né? Mas não é. Quando você se funde com seus pensamentos, eles dirigem sua vida. Quando você se distancia deles, você passa a escolher o que eles fazem com você. É como a diferença entre estar dentro de um filme e estar na plateia assistindo. Dentro do filme, tudo é urgente, real, definitivo. Na plateia, você ainda sente, se emociona, mas sabe que é uma história. A maioria das pessoas vive fundida com seus próprios filmes internos. E o pior é que esses filmes geralmente têm roteiro de terror. A mente humana tem um viés de negatividade. E isso é biologia, não é fraqueza. Nossos ancestrais sobreviveram porque prestavam mais atenção no perigo do que na beleza. Quem fica admirando o pôr do sol sem notar o leão atrás já virou jantar. Então a mente negativista ela é um recurso evolutivo que te manteve vivo por milhares de anos. O problema é que hoje ela interpreta uma mensagem não respondida, como se fosse um leão. E você entra em um modo de sobrevivência por causa de uma notificação no celular. Os budistas chamam essa fusão com os pensamentos de identificação. Os psicólogos cognitivos chamam de fusão cognitiva. O âmago chama de parar de se levar tão a sério. A mente é uma ferramenta útil, criativa, poderosa. Mas é uma ferramenta, e você não deixa o martelo decidir o que construir, deixa? O teste que muda tudo. Da próxima vez que um pensamento pesado aparecer, faz o seguinte, não tenta expulsá-lo. Não tenta substituir por uma afirmação positiva vagabunda. Eu sou forte, eu sou capaz, eu mereço melhor. Não, isso não funciona, nem um pouco. Só pergunta, isso é um fato ou uma interpretação? Meu chefe me ignorou no corredor. Isso é um fato. Ele me odeia.
ele vai me demitir, minha carreira acabou, vou perder o apartamento, minha família vai me abandonar. Isso é interpretação. É a sua mente contando uma história com roteiro catastrófico, trilha sonora dramática e no final de novela mexicana. O fato aconteceu, mas a narrativa foi você quem construiu. E o que você constrói, você pode destruir. Outro exemplo. Levei um fora. Fato. Alguém não quis continuar. Interpretação estilo espiral existencial. Sou um lixo. Ninguém nunca vai me amar. Eu tô fadado à solidão eterna. Vou morrer sozinho, cercado de gatos. Calma lá, Romeu. A pessoa só não tava afim. Acontece. É feio, é chato, dói. De verdade, isso dói. Mas é só uma informação sobre a compatibilidade. Não é um veredito sobre o seu valor como ser humano. A diferença entre o sofrimento necessário e o sofrimento fabricado está exatamente aqui. O primeiro é inevitável, o segundo é opcional. E você escolhe o segundo toda vez que aceita a narrativa da sua mente sem se questionar. O paradoxo da luta. Aqui vem a parte que a maioria das pessoas erra. Ela é contraintuitiva. Quanto mais você tenta não pensar em algo, mais você pensa. É o famoso experimento do urso branco. Alguém te diz para não pensar em um urso branco. Adivinha no que a sua mente projeta imediatamente? Um urso branco enorme, fofo, dançando na sua frente. É assim que a mente funciona. Ela não processa a negação. Quando você fala, não vou pensar nisso, você está essencialmente gritando, pensa nisso. O seu cérebro, ele é assim. Ele sempre vai pensar no que você botar como não. Quando você fala, não vou pensar nisso, você está essencialmente gritando, pensa nisso para o seu cérebro. Então a solução não é lutar contra os pensamentos, é deixar de confundir observar com obedecer. Você pode observar o pensamento, não consigo fazer nada certo, passar pela sua mente, como uma nuvem que passa pelo céu, sem gritar, sem defender, sem acreditar, só notar. Interessante, minha mente está fazendo a coisa do fracasso de novo. E seguir. A nuvem não define o céu, o pensamento não define você. Isso tem nome na terapia de aceitação e compromisso. Chama defusão cognitiva. É basicamente aprender a criar distância entre você e os seus pensamentos. Em vez de eu sou um fracasso, você diz para si mesmo, minha mente está tendo o pensamento de que eu sou um fracasso. Parece ridículo, mas na prática é uma das ferramentas mais poderosas de regulação emocional que existe. Porque você não está negando o pensamento, você só está mudando a sua relação com ele. Dentro do filme, para a plateia. Quando a mente trabalha para você. Agora vem a parte que muda o jogo de verdade. Porque esse negócio de não se identificar com os pensamentos não é sobre virar um robô zen que não sente nada. É sobre aprender a usar a mente como aliada ao invés de ser arrastado por ela como refém. A mesma mente que cria narrativas catastróficas pode criar narrativas construtivas. A mesma mente que te ataca com você não presta pode te fazer a pergunta, o que eu posso aprender com isso? A questão não é silenciar sua mente, é escolher quais histórias você quer alimentar. Porque os pensamentos que você dá atenção ficam mais fortes. Os que você só observa e deixa passar, enfraquecem. É como um algoritmo de rede social, só que dentro da sua cabeça. O que você engaja, ele cresce. O que você ignora, ele some. Você já percebeu que em alguns dias tudo parece possível e em outros o mesmo problema parece intransponível? O problema não mudou. A história que você estava contando sobre ele mudou. E isso não é motivação. É evidência de que sua relação com os seus pensamentos determina sua experiência de vida. Não os fatos em si. A história que você conta sobre os fatos. A prática que ninguém quer dizer. Tudo isso que te falei até agora é muito bonito como conceito. O problema é que o conceito não muda nada. Prática muda. E a prática aqui é chata, repetitiva e ninguém vai te dar parabéns por fazer. Mas ela funciona. Primeiro exercício. Observação sem julgamento. Quando um pensamento difícil aparecer, em vez de você reagir, você para por 2 segundos e pergunta, o que minha mente está fazendo agora? Não é por que eu estou pensando nisso, que te joga numa espiral de análise. É só o que está acontecendo aqui. Você vai perceber esses padrões. A mente costuma ter temas favoritos. Rejeição, fracasso, inadequação, catástrofe. Ela vai voltar para o mesmo álbum repetidas vezes. Quando você começa a reconhecer o padrão, ele perde força. Ah, é o pensamento do abandono de novo. Chegou na errada como sempre.
Segundo exercício. A pergunta dos 5 anos. Quando um pensamento te dominar, pergunta: isso vai importar daqui a 5 anos? Se a resposta for não, você acabou de detectar tudo. Trata como tal. Terceiro exercício. Nomeie o pensamento. Não se torne ele. Em vez de eu tô com medo, diga: minha mente está tendo um pensamento de medo agora. De novo, parece ridículo, mas faz. Mesmo assim, você vai sentir diferença aí na primeira semana. Conclusão: você não é seus pensamentos. Você é o silêncio que existe entre eles. E quando você começa a entender isso de verdade, não é só como um conceito bonito, mas na prática cotidiana, algo muda. Você para de reagir a cada tempestade mental como se fosse o fim do mundo. Para de construir identidades inteiras em cima de narrativas que sua mente gerou no momento ruim. Você começa a viver com um pouco mais de espaço, um pouco mais de leveza, não porque os pensamentos pararam, mas porque você parou de deixar eles te levarem junto. A mente vai continuar produzindo os mesmos 60 mil pensamentos por dia, mas agora você sabe que não precisa acreditar em todos eles. E no fim das contas, é mais poder do que qualquer pensamento positivo vai te dar. Se esse vídeo fez sentido pra você, se inscreve no canal. Toda semana tem conteúdo assim, sem enrolação, sem fórmula mágica, só conversa real sobre como funciona a cabeça humana. E outra, já deixa o like porque isso ajuda demais, mais do que você imagina. Até o próximo.